Olá, meus irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Essência da Bíblia para mais um estudo da Palavra de Deus, para mais um aprendizado com a Palavra do Senhor. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, corre lá, se inscreve, deixa o seu like, aciona o sininho aí para que você receba notificações toda vez que for postado um vídeo em nosso canal. E compartilhe e dê a sua opinião e vamos juntos aprender da palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Esther, sobre uma rainha que trocou a sua coroa pela sua honra. E o versículo base que eu quero ter como base neste momento é o versículo 12. Esther capítulo 1, versículo 12. Mas a rainha não atendeu à ordem do rei, e por isso ele ficou furioso. A história de Vasti ou Vasti é muito conhecida por todos nós. E por várias vezes eu já presenciei muitos pregadores falando sobre esta parte do livro de Esther, com uma certa propriedade em dizer que Vasti ela foi negligente, que Vasti ela perdeu o reinado porque não era uma mulher de honra, não honrava os princípios do rei, que era, principalmente nessa parte de se apresentar, a rainha tinha que se apresentar como rainha. E ela descumpriu, talvez, alguma coisa que era imposta pelo rei ali. E ela por muitas pessoas é vista como negligente, como uma mulher não virtuosa, como uma mulher que não foi sábia. Mas e o outro lado da história? E o outro lado da moeda? Eu vou colocar neste momento o que eu entendo e o que eu entendi lendo alguns versículos do capítulo 1 até o primeiro versículo do capítulo 2. Eu li o livro de Esther, mas isso aqui chamou a minha atenção. Porque em nenhum momento eu vi Vasti agindo como uma pessoa negligente. Mas vamos à palavra do Senhor. O rei Assuero, primeiramente, ele estava ostentando todas as suas riquezas, ostentando todo o seu patrimônio. Ele comandava em uma distância de 4.300 quilômetros, existia 27 províncias. E essas 27 províncias, da Índia até a Etiópia, eram comandadas pelo rei Assuero, ou rei Xerxes. E ele, em certo momento, falou: eu quero mostrar todas as minhas riquezas, tudo o que eu consegui, para todos das províncias que eu comando. E ele era um rei que realmente tinha muitas riquezas, conquistou muitas coisas, e ele convida então de 27 províncias, ele convida todos os homens sábios, todos os homens cabeças de cada exército, para poder participar dessa festa que ele estava dando naquele momento. Essas províncias que estavam debaixo da sua ordem, 127 províncias. Então, se ele convidou dessas províncias, de cada uma delas, 2 homens, já são 254 homens dentro da sua casa. Em uma distância de 4.300 quilômetros, ele ajuntou só das províncias, trazendo 2 homens de cada província, 254 homens. Fora todos os povos de Suzã, que era onde ele estava estabelecido, onde estava o seu palácio, onde estava o seu reinado. Ele convidou todos da província de Suzã, ricos, pobres, homens, mulheres, crianças, todos para participar da sua festa. Pois bem, só para ele apresentar todas as suas riquezas,
levou um prazo de 6 meses. 180 dias é o que a Bíblia vai dizer nos versículos. Deixa eu pegar aqui. Nos versículos 4. No versículo 4, 180 dias, 6 meses para ele ostentar toda a sua riqueza. Será que o camarada tinha riqueza? Será que esse camarada tinha grana? Era muito poderoso, né? Mas você imagina comigo, 180 dias, 6 meses, meio ano, metade de um ano, uma pessoa fora da sua casa, fora do seu casamento, fora da sua... deixando sua esposa de lado, uma rainha. É fácil? Vamos lá. Não é essa parte ainda que eu quero falar, que é uma outra história também. Porém, passando os 180 dias, ele fala, olha, agora eu vou ajuntar todos os povos da tribo de Suzã, daqui da minha área. Todo mundo que for de Suzã, venham para o meu palácio que eu vou promover uma festa que vai durar 7 dias. Então, muita gente na casa do rei, muita gente no palácio. E a rainha disse, já que ele vai fazer a festa dele com os homens, eu vou fazer a minha festa com as mulheres, eu vou separar. Porque eu não quero ouvir baboseira de homens bêbados, de homens cheio de vinho, falando baboseira, então eu vou me afastar, eu vou me privar de ouvir esses tipos de história, de coisas. Eu vou estar junto com as mulheres. E o rei passou aqueles 7 dias bebendo ali, tomando vinho. E quando ele já estava alegre, no 7º dia, diz a Bíblia, no 7º dia de bebedice, o rei lembrou, eu tenho uma esposa, tenho uma rainha, que me ajuda aqui, que governa, eu quero mostrar ela para vocês. Eu quero que ela se apresente aqui. E chamou então os seus eunucos, 7 eunucos, que esses eunucos eram o que cuidava das mulheres. É o que levavam as mulheres para o seu salão de beleza, que existia dentro do palácio. Ele chamou os 7 eunucos e disse, vá até Ester, onde ela estiver, e fala para que ela vista as vestes reais e venha se apresentar aos homens que estão no nosso palácio. Aí começa a história. O rei, além de ostentar riqueza, ele queria mostrar a beleza da sua mulher para os homens. Ele queria talvez provocar o desejo dos homens em sua mulher. Queria mostrar que a sua mulher era bela, era bonita, era formosa. E queria talvez provocar o desejo daqueles homens pela sua mulher. Só que Vasti, sendo sábia neste momento, ela disse aos eunucos, eu não vou. Isso vai me custar o reino, vai me custar a minha coroa, mas eu não irei satisfazer o desejo do rei. Não troque a sua coroa, não troque a sua honra por uma coroa deste mundo. A honra vale mais. O rei estava simplesmente querendo denegrir a integridade de uma mulher que se preparou durante 1 ano para se apresentar a ele. De uma mulher que recebeu uma coroa para ser rainha, para honrar com aquilo. De uma mulher que se preparou psicologicamente diante de outras mulheres para concorrer àquela posição que ela estava. Para ela não foi fácil aquilo, ela estava honrando a posição, honrando o anel que o rei havia colocado nos seus dedos, honrando a coroa que estava em sua cabeça, honrando as joias que ela recebeu e honrando as suas vestimentas. Agora ela, por um momento de prazer, de alegria alcoólica do rei, ela iria jogar a sua honra fora, jogar a sua integridade fora, se apresentar para homens. Ela havia se casado com o rei, se tornado rainha para se apresentar diante do rei, não diante a homens. Ela não trocou a sua honra por uma coroa. Quantas pessoas têm perdido a honra?
Quantas pessoas têm preferido a coroa deste mundo do que a honra? A Bíblia fala que se nós amarmos mais o mundo, nós vamos perder o reino dos céus. Se nós recebermos as coroas que este mundo nos dá, nós vamos perder a nossa coroa que está preparada para nós no céu. Porque quando nós recebemos a coroa do mundo, nós estamos perdendo a honra. E Deus, Ele quer que estejamos diante dEle com honra, mantendo a nossa integridade, mantendo a nossa santidade, mantendo a nossa fé, mantendo a palavra de Deus que está dentro de nós. Não troque isto por coroa nenhuma. Não troque isto pelas coisas que te oferecem neste mundo. Você tem uma honra a prezar. E quando chegar lá no final, você vai apresentar a sua honra, sua integridade, sua santidade, suas vestes limpas. E aí sim você vai receber a verdadeira coroa. Nós vamos receber a verdadeira coroa. Vasti preferiu ficar sem a coroa a ficar sem a honra. E você? Quer ficar sem a honra ou sem a coroa? O que você prefere? Ah, mas irmão, isso tudo não está na Bíblia. Mas pelos poucos versículos que fala sobre Vasti, ela já nos traz este ensinamento. E outro detalhe, no capítulo 2, o versículo 1, vai dizer que depois que passou o efeito do álcool, depois que o rei voltou ao seu estado normal, que ele não estava no seu estado normal, ele estava dominado pelo álcool, seus sentimentos, seus pensamentos dominados pelo álcool. Depois que passou o efeito da bebida, do vinho, o rei se lembrou da rainha Vasti. Olha isso. Ele se lembrou da rainha Vasti, se lembrou do decreto que ele havia escrito, que os eunucos haviam falado para ele escrever. Escreva um decreto, rei, para que nenhum homem seja desonrado como o Senhor foi. E que a rainha Vasti perca o seu trono, perca a sua coroa. E o rei se lembrou disso e se entristeceu. Vendo os eunucos que o rei estava triste, eles correram e disseram: olha, vamos preparar então 12 mulheres formosas, de todas as tribos, de todos os lugares, para se apresentarem ao rei, para que o rei volte a se alegrar. Veja que a ideia, a escolha de Ester, agora o reinado de Ester, não foi porque o rei Assuero, ele falou: não, agora eu quero uma nova rainha, eu quero uma nova mulher para substituir Vasti. Não. Foi porque os eunucos fizeram isso para alegrar o coração de rei. De fato, a história de Ester, ela foi providenciada por Deus para salvar o seu povo. Mas olha só a posição de Vasti. Vasti, ela não foi negligente. Ela honrou a sua integridade. Ela manteve aquilo que ela achava de mais precioso, de mais importante na vida dela. E não trocou por uma coroa. Não troque a sua integridade, a sua honra, a sua santidade, a sua vida espiritual, a sua vida diante de Deus por coroas deste mundo. Vamos manter a nossa vida sempre na presença de Deus, pois a nossa coroa está garantida nos céus. Fique com esta palavra, com essa meditação. Deixe aí o seu comentário, nos ajude compartilhando este vídeo e fala aí o que você gostou, comente e vamos junto aprender a palavra do Senhor. Que Deus abençoe.